A dificuldade me apresenta como única alternativa a superação, e a superação me apresenta a venda. A venda salva a minha vida. E aí, uma dessas viagens, eu já com meus 7 anos de idade, a minha mãe sofre derrame cerebral em uma carvoeira, sem acesso nem sequer à energia elétrica. Meu pai, no desespero lá do marido, vendo a esposa se perder ali, com 5 filhos dentro de casa, o mais velho tinha 11 anos de idade. O meu pai pega a minha mãe, arruma alguém, coloca minha mãe dentro de uma boleia de um caminhão e leva para Campina Verde, uma das cidades de Minas. Chega em Campina Verde, os médicos olham para minha mãe e falam, não tem como nem tocar. Dificilmente ela vai sobreviver, mas pode levar para Uberlândia, que já era uma cidade que tinha um hospital das clínicas, que tinha um pouco mais de estrutura para receber um quadro daquele. Só que isso foram horas de viagem, da Carvoeira a Campina Verde algumas horas, de Campina Verde a Uberlândia algumas horas. Aí quando cheguei em Uberlândia, o médico olha para minha mãe, chama meu pai e fala, olha, pode chamar os filhos para ver a mãe pela última vez, porque humanamente falando a medicina não consegue contribuir com muita coisa aqui, é mesmo esperar o coração parar de bater, porque o sangue derramou muito na cabeça por muitas horas, então não dá para fazer muita coisa. E ali começa a história de sucesso de Rick Chester, porque meu pai, apesar de ser um pedreiro, um cara que estudou pouquíssimo, ele teve uma percepção de chamar, não permitiu que os filhos entrassem para ver a mãe, mas ele saiu para conversar com os filhos. Aí meu pai vira para esses filhos e fala, olha, nós precisamos fazer a nossa primeira reunião de empresa. E aí eu falei, como assim, pai, reunião de empresa? Eu sempre fui um cara muito curioso, né? Ele falou, apesar de estarmos no caos da miséria, o comportamento aqui precisa ser empresarial. Então, se por um lado nós não temos muita coisa, por outro lado nós temos uns aos outros. E ter uns aos outros é muito mais importante do que ter muita coisa. Principalmente quando se refere a dividir a dor e multiplicar a felicidade. Que uma dor dividida ela é só uma parte da dor para cada um. A felicidade, quando ela se encontra no abraço, ela é 2 vezes mais felicidade para cada um. E aí meu pai falou, quem está falando é o líder de vocês. Meu pai falando, a outra líder está na cama. Segundo a medicina, ela não passa e vocês são os liderados dessa empresa. E o líder está comunicando aos liderados que eu vou precisar contar com vocês caso a outra líder não consiga passar. Eu posso contar com vocês? Era muito forte, como meu pai estava me falando, no leito de perder uma esposa. Todos os irmãos falaram, pode. Ou seja, o líder tinha um liderado do lado dele em um momento de dor, que é difícil pra caramba. Isso mostra que o líder pode sentir dor sim. Aí meu pai sentiu que estava com a equipe nas mãos, entrou e falou com o médico, olha, se a única opção que tem é fazer a cirurgia, para tentar, vamos tentar. Ele falou, você vai trazer os filhos? Ele falou, não, já conversei com eles. Aí o médico entrou para fazer a cirurgia, isso era em 1985, nós estamos em 2021, para 2022 já, então tem 36 anos aquela cirurgia. Tem 36 anos que aquela doninha que está lá em casa até hoje não passaria daquela cirurgia. Só que naquele dia, apesar de eu não ter perdido a mãe, eu penso que naquele dia Deus nos escolheu, tocou na saúde da minha mãe de uma maneira muito cruel, mas tocou na saúde da minha mãe para nos mostrar que nós tínhamos muito mais do que imaginávamos. Ter uns aos outros era muito forte naquele momento. E a vida seguiu. Só que a minha mãe ficou com várias sequelas, ficou quase 2 anos tratando da cabeça, assim, diretamente tratando com o derrame, fazendo lavagem, curativo, a camada mesmo. Aí já não dava mais para fazer muita coisa, ou seja, uma das líderes de fato não tinha como muito girar a engrenagem da casa. Voltamos para Pitangui, porque não dava também para uma recém-operada estar dentro de uma carvoeira fazendo carvão, não tinha como. Aí era só meu pai, que os filhos não conseguiam ajudar muito nessa época. E só que Pitangui não tinha emprego, aquilo que eu te falei. Aí meu pai falou, cara, eu vou ter que voltar pro campo para colocar comida na mesa. E aí ele chamou a equipe novamente e falou, nós precisamos fazer a nossa segunda reunião de equipe. Aí eu pensei, pô, esse negócio de equipe é interessante, segunda vez que meu pai fala disso. E aí meu pai fala o seguinte, Pitangui não tem emprego, eu vou ter que ir para a estrada, só que o derrame cerebral da sua mãe me permitiu imaginar que a qualquer momento pode faltar o líder. Então a minha missão não é mais apenas colocar comida na mesa, a minha missão é formar sucessores. Porque pode acontecer de eu tentar agora numa viagem dessa e não conseguir voltar. E como a mãe de vocês está acamada, a minha preocupação agora é, se o líder faltar e a líder faltar, qual dos liderados está preparado para assumir a empresa? Então a minha missão passa a ser, para além de cuidar de vocês, alimentando, etc, eu preciso cuidar na ideia de formar líder. Estou indo viajar para trazer comida para casa. Caso eu não volte, guarde essas 5 coisas que eu vou falar com vocês. A primeira,
Identifica o principal dom de vocês e depois passa o restante dos dias na terra lapidando isso. A segunda, o conhecimento praticado transforma qualquer pessoa comum em uma mente extraordinária. E essa mente extraordinária consegue alcançar qualquer resultado extraordinário. A terceira, não cobre da terra santa aquilo que você não semeou nela. A vida é a lei da semeadura. Se não plantou, não cultivou, não reclame do seu resultado. Se plantou, cultivou, mas abandonou o cultivo ou abandonou o plantio, não reclame do seu resultado. Você só vai colher daquilo que você plantou e cultivou. Absolutamente tudo é venda. O tempo todo tem alguém procurando alguma coisa para comprar. E aí eu voltei para casa e comecei a olhar. Tinha um pé de abacate, um pé de manga, um pé de mamão. Eu falei, peraí, cara. Por que eu não estou vendendo abacate? Por que eu não estou vendendo manga? Por que eu não estou vendendo mamão? Aí eu comecei a ver venda em tudo. Aí eu desenvolvi a seguinte mentalidade. Eu, filho da dificuldade, a dificuldade me apresenta como única alternativa a superação e a superação me apresenta a venda. A venda salva a minha vida. Só que para você sair da dificuldade, você tem que entender que você precisa superar a dificuldade. O primeiro passo é você entender, estou passando por um momento delicado e preciso superá-lo. A partir do momento que essa ficha cai para você, a vida automaticamente lhe apresenta a superação. E quando a vida lhe apresenta a superação te apresenta várias outras coisas. No meu caso, a superação me apresentou a venda e a venda salvou a minha vida. A venda salvou a minha vida. Dali para lá, eu falei, cara, é o que eu quero fazer na vida. Aí comecei a vender. Entre 13 a 17 anos, ali eu abandonei a sala de aula. Só que aí vem meu líder e fala, peraí, você lembra que eu te falei que o conhecimento transforma qualquer pessoa comum em uma pessoa extraordinária? Eu falei, lembro, pai. Ele falou, pois é, você está abandonando logo o conhecimento? Você vai ter que buscar conhecimento complementar. E aí eu comecei a procurar formas de buscar conhecimento fora da sala de aula. Um dia eu me encontro com uma loja chamada Sebo, aqui em Brasília também chama Sebo, loja de livros usados. Sim, também. Eu vejo uma loja Sebo, livro R$1. Eu falei, peraí, livro R$1? Então não é tão impossível assim ler não. Aí vejo um livro na porta lá escrito A Arte da Guerra. Eu olhei, R$1, cara, R$1, não vou perder muita coisa, eu vou comprar esse livro, cara. Quando eu li aquele livro, eu falei, não tô acreditando que tem tudo isso em um livro. Aí comecei a me apaixonar pelo conhecimento, por buscar conhecimento. E nessa época eu vendia na rua, os caras que vendiam comigo falavam, cara, você pirou, irmão. Leitura, você tá doido, cara, você vende caqui. Você vende bijuteria no centro do Barreiro, que é uma região de Belo Horizonte. Você tá achando mesmo que leitura vai fazer diferença? Vai vender, irmão. E eu falava, cara, esses caras estão surtando, né? Eu preciso melhorar a mim mesmo o tempo todo. E na venda eu melhorei oratória, eu melhorei dicção, eu melhorei pronúncia, eu melhorei posicionamento, eu melhorei olhar. Eu fui melhorando essas coisas porque eu fui buscando conhecimento. Porque eu lia e praticava, porque não é só ler também, né? Você tem que praticar, é igual tocar. Se você só estudar e não começar a praticar, você não consegue desenvolver as habilidades que só a prática vai te trazer. O conhecimento é a mesma coisa, não adianta você ler 2, 3 ou 1000 livros, você tem que começar a praticar aquilo. Eu comecei a praticar. Só que aí veio a crise de 2014 a mais ou menos 2016, 2017, e eu também entrei dentro daquela crise, porque eu nunca tive muitos recursos. E aí eu falei, quer saber, cara, mochila nas costas, ou eu vou pro Rio ou eu vou para São Paulo. Partiu o Rio de Janeiro. Aí chego no Rio, uma mochila nas costas, umidade um pouco avançada e a certeza que eu não tinha mais tempo para errar. Aí comecei a vender bala no trem, comecei a fazer alguns negócios no trem, comecei a render. Vale lembrar que eu cheguei no Rio sem dinheiro, eu tive que arrumar um dinheiro emprestado, R$10, foi o suficiente. Dona Roselina emprestou R$10, eu comecei a vender bala no trem. Do trem, eu tive a curiosidade de vender água na praia. Aí na praia, eu começo, já venho com habilidade desde 7 anos de idade, habilidade de conhecimento, de dicção, de relacionamento, de postura. Eu comecei a me diferenciar dos demais. No primeiro dia eu só vendi 2 águas, no segundo dia eu voltei, insisti em vender água e comecei a vender muita água, comecei a vender. Quando eu vi, eu já estava destacado na praia até o dia 28 de março de 2018, quando eu tô lá vendendo, tranquilão, e um senhor me pede uma água, eu chego para atender o senhor, ele está acompanhado de um outro rapaz. Aí eu tô atendendo o senhor e o rapaz tá conversando com a terceira pessoa e falando que o Brasil tá em crise, eu tô indo embora, isso aqui já deu, esse lugar atolado, isso aqui é o fim, misericórdia nisso aqui, essa ideia do brasileiro que esse lugar aqui é improdutivo. Eu tô vendendo água pro cara e tô escutando o cara falar, gatilho da observação. Aí quando eu termino o atendimento, eu viro e falei, meu parceiro, desculpa tá te incomodando, mas o Brasil não tá nessa crise toda que você tá falando não. Pra que eu fui falar isso com esse cara? Esse cara se levanta, olha pra mim, eu com a caixa de isopor na mão. Eu já não sou muito bonito, né? Mas na época eu era, vendedor de praia, pouquíssimos recursos, não tinha dinheiro para se tratar. Infeliz, é a realidade da maioria. E para quem já é desprovido de beleza, complicou ainda mais, né?
O cara vira pra mim e falou, olha pra você, irmão. Isso é o retrato da crise, cara. Como assim o Brasil não tá em crise? Você tá no do subemprego e vem me falar que o Brasil não tá em crise? E ele falando, eu rodei o mundo todo. Eu tô indo embora desse Brasil por causa de ignorantes como você. Porque aqui no Brasil até um reles vendedor de areia pensa que pode falar de crise. Eu tô só ouvindo ele falar. Quando ele terminou de falar, eu agradeci o senhor que estava do lado dele. Eu falei, parceiro, obrigado. Se precisar de outra água, eu tô aqui. Com relação ao senhor, respeito a sua posição, que me cabe respeitar. Opinião não se discute. Se precisar de uma água, eu tô aqui também. Eu rejeitei ofender quem me ofendeu. Porque eu costumo dizer que o agressor, o ofensor, ele só consegue ficar de pé no ringue dele. Se você responde uma ofensa com outra ofensa, você se torna ofensor, se você está ofendendo. Se você responde agressão com agressão, você está agredindo. Se você responde humilhação com humilhação, você está humilhando. Ele só consegue ficar de pé no ringue dele. Quando você rejeita responder da mesma maneira, é como você dar um soco da boca do estômago do cara, porque ele perdeu a luta sem que você tivesse que subir no ringue dele. Quando eu falei com ele, obrigado, se precisar de uma água, só me dá um toque, quanto a opinião está respeitada, e virei, aí o cara foi pra revolta da revolta, porque eu não subi no ringue dele. Ele vira pro cara que eu comprei a água e fala, esse neguinho que vende água em Copacabana pensa que pode falar de crise. Aí eu ouvi aquilo. Só que o meu controle emocional, eu aprendi lá na ideia de que o alface nascia de um dia pro outro, e eu precisava ter controle emocional para esperar o alface. Então o controle emocional é algo muito importante. Aí eu falei, cara, eu não vou nem olhar para trás. Só aqui de Copacabana, onde aquilo aconteceu, eu estava de frente pro Cristo Redentor. Olhei e falei, Deus, perdoa que ele não sabe o que diz. E como se Deus tivesse me falado, siga a luta, meu filho, que eu vou cuidando das feridas daqui. Só que aquilo ficou na minha cabeça, né, cara? Porque eu já tinha essa percepção de preconceito, já tinha toda essa percepção, cara, neguinho que vende água que não pode falar de crise. Falei, cara, quer saber? Eu leio desde 1997, esse cara não sabe pra que ele falou isso. Eu como carne desde 7 anos de idade e a galera falou comigo que não era possível, eu tô comendo a minha carne, eu sei que eu ainda não cheguei na picanha, mas eu como.